Quais são os verdadeiros motivos, o segredo que faz com que o exército de Israel seja tão poderoso e um dos mais efetivos do mundo? Hoje, vamos responder a esta pergunta. Israel é conhecido por possuir o mais poderoso e mais efetivo exército do mundo. Mesmo não sendo o maior, afinal, estamos falando de um país com pouco mais de 8 milhões de habitantes e, mesmo assim, ganharam guerras contra outros países que eram muito maiores. Em batalhas como a Guerra dos 6 Dias, Israel enfrentou países como Síria, Jordânia e Egito. Esses três países juntos somavam uma população de mais de 130 milhões de pessoas. Foram enviados também mais de 200 mil soldados, aviões de combates e tanques que eram o triplo do que possuía Israel. A verdade é que ninguém acreditava em uma vitória de Israel. Porém, em apenas 6 dias, as Forças de Defesa Israelense, também conhecidas pela sigla IDF, acabaram com seus inimigos. Em 1973, durante a Guerra de Yom Kippur, Israel estava praticamente no mesmo nível que a Síria. Possuía caças de combates fabricados na década de 50, porém, os sírios tinham alguns sistemas antiaéreos de última geração, como os S-200, que haviam sido presenteados pela União Soviética há apenas 5 anos antes da guerra começar. Curiosamente, quem ganhou a guerra foi Israel. Embora Israel seja o país que mais recebe ajudas econômicas dos Estados Unidos, existe também outro país que possui dinheiro suficiente para comprar armas avançadas, que é a Arábia Saudita. O exército saudita também conta com a mesma quantidade de equipamentos se comparado com o exército israelense. Mas a verdade é que nem a tecnologia, nem o apoio dos Estados Unidos são suficientes para explicar o porquê o exército israelense é tão temido por seus inimigos. Quais são os verdadeiros motivos, o segredo que faz com que o exército de Israel seja tão poderoso? Armamento fabricado em Israel. Na década de 80, o governo de Israel promoveu o desenho de uma nova arma secreta. Se reuniram com uma empresa local chamada Rafael para desenhar um veículo muito especial, o chamado Perê. Se trata de um veículo que, visto de fora, parece um tanque, mas que na realidade é um caça-tanques repleto de mísseis. A diferença é enorme. Os tanques normais possuem um alcance entre 2 e 4 quilômetros no máximo. Porém, os mísseis do Perê podem chegar a uma distância de até 30 quilômetros. Sendo assim, quando seus inimigos realizam buscas para saber como os israelenses estão armados, o que encontram são veículos militares aparentemente normais, mas que, quando entram em guerra, se chocam com esse novo veículo e que, sem dúvida, é uma surpresa muito desagradável para os seus inimigos. Mas por que Israel pode fabricar armas tão específicas e tão secretas e outros países não? A resposta é que em Israel existem muitas empresas tecnológicas que sustentam uma das indústrias de defesas mais potentes do mundo.
Em Israel, existem inúmeras empresas de defesa que se dedicam a trabalhar em desenhos e veículos adaptados para necessidades de Israel, e desta forma, dotar suas forças armadas de uma série de veículos altamente especializados naquilo que o exército israelita realmente necessita. Se comparamos, por exemplo, com o exército saudita, que tem muito dinheiro, mas não possui sua própria indústria, veremos que eles adquirem material de alta qualidade, mas que foram desenhados para satisfazer as necessidades estadunidenses e não as da Arábia Saudita. Neste sentido, contar com uma indústria de defesa bem desenvolvida fornece a Israel uma capacidade inalcançável. Liberdade e rapidez na tomada de decisões. Todos os exércitos se baseiam na hierarquia e na autoridade. Porém, existem alguns exércitos onde o comando é mais flexível que em outros. Na maioria dos exércitos, os oficiais e soldados não possuem muita margem para tomar suas próprias decisões. Isso porque o poder político quer manter o seu exército preso a uma rédea curta, já que, se der iniciativa aos seus militares e não criar uma estrutura bem centralizada, é arriscado sofrer golpes de Estado. Mas no caso de Israel, por ser um país menos hierárquico, talvez o menos hierárquico do planeta, os israelenses estão acostumados a ter um sistema de organização muito mais flexível que em outros países. No caso do exército, dão aos soldados um maior nível de protagonismo àqueles que estão diretamente na linha de frente. Escassez do capital humano. Todos os fabricantes de veículos de combate do mundo colocam um motor na parte traseira, porque normalmente os mísseis se chocam com a parte dianteira e é importante que, mesmo que o tanque seja perfurado, o motor continue funcionando e o veículo possa então voltar a entrar em combate. Porém, para o exército de Israel, o mais importante é salvar a vida de seus soldados. E partindo deste princípio, no carro de combate Merkavá, decidiram colocar o motor na parte dianteira e não na parte traseira do carro. Isso porque se espera que esse motor faça a blindagem extra de um possível ataque, estando eles dispostos a perder o carro para poder salvar a vida da sua tripulação. A doutrina militar de Israel parte do seguinte princípio: seu capital humano é escasso e representa uma de suas maiores debilidades, já que os deixam vulneráveis ao desgaste contínuo. Por este motivo, os militares israelenses recebem uma formação muito mais intensa e muito superior a qualquer outro exército árabe, além de treinarem com equipamentos de alta qualidade. Também não podemos nos esquecer que Israel possui um potente serviço de inteligência, o El-Mossad, que é uma agência de espionagem e está considerada uma das melhores do mundo. União em combate.
No ano 1973, Israel enfrentou ao mesmo tempo o exército sírio e egípcio, que por sua vez estavam apoiados por quase todos os países vizinhos. E Israel, em desvantagem, nem sequer era a potência tecnológica que é hoje em dia. Os sírios contavam com os fantásticos S-200 e um bom sistema de mísseis antiaéreos para a época. E junto aos egípcios, prepararam uma grande rede antiaérea. Assim que quando os aviões de Israel se chocaram com ela, receberam uma tormenta de mísseis e canhões que derrubaram muitos deles. A situação ficou tão ruim que o comando obrigou os caças israelenses a não voarem durante aqueles dias, em apoio às forças de terra. Com o apoio dos Estados Unidos, os israelenses contra-atacaram, utilizando sistemas que faziam com que os mísseis guiados por calor se desviassem. Em pouco tempo, acabaram com as defesas antiaéreas árabes e parte dos soldados árabes, diante da impotência e ao ver-se massacrados, perderam a vontade de lutar e abandonaram suas posições. As tropas simplesmente fugiram. Isso se deve provavelmente à baixa moral, fruto de arbitrariedades que podemos encontrar nesse tipo de exércitos, e diferenças quase que sociais que não ajudam a construir um exército unido. Não adianta apenas ter a melhor tecnologia se não conta com soldados bem motivados, e isso os israelenses sabem muito bem.